Olá, amigos, obrigado a você que nos sintoniza e nos acessa na internet também, no Comunicons News, o nosso canal de vídeo sobre a comunidade conscienciológica aqui no YouTube. Lembro você que todos os domingos o CAEC promove debates conscienciológicos sobre os mais variados temas, como correlações entre o paradireito e direito, sobre pairamento na pesquisa, estilo pessoal evolutivo, entre outros. Participe. A cada domingo tem um tema diferente que vai auxiliar o participante no exercício da argumentação racional, ampliando o seu senso crítico, o que vai contribuir com suas pesquisas. Informações no próprio CAEC ou pelo telefone 45 código de área 3525-2652. Comunicons News recebe a presença do diretor executivo da CIF e agora também do Codefos, Dimas Braganholo. Dimas, prazer ter você com a gente aqui. É isso, obrigado, Luiz. Vamos falar sobre Codefos, primeiro, para todo mundo entender o que vem a ser, como foi criado o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Certo. Na realidade, o Codefos ele é fruto do antigo debate da sociedade civil, principalmente dentro da Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu, a CIF, que historicamente vinha tentando organizar a cidade, ou digamos assim, aglutinar os interesses dos vários segmentos da cidade num único rumo, num único planejamento. Mas isso não vinha acontecendo, né? O que a gente fazia lá na Associação Comercial? A gente reunia as entidades da cidade, elencávamos as prioridades do município, aquilo que que os vários segmentos achavam que eram as prioridades, desde obras, projetos, enfim. Se fazia um documento e se chamavam os candidatos a prefeito, candidatos a governador, para se comprometerem com aquelas bandeiras. Mas o que acontecia na realidade? A gente não conseguia ter um acompanhamento e isso não era efetivo, isso não trazia resultados efetivos, porque passava a eleição, como a gente não tinha uma estrutura e esses projetos muitas vezes não eram validados na sociedade, a gente não tinha força suficiente para cobrar o poder executivo, seja municipal, estadual ou federal, para que aquilo acontecesse. Aí no ano passado, 2012, na reunião do Conselho Superior da CIF, quando novamente se reuniu para decidir o que fazer, nós definimos o seguinte, nós íamos defender uma única bandeira. Em vez daquelas 18 ou 20 bandeiras que eram defendidas, nós vamos defender uma única, que é a criação do Conselho de Desenvolvimento, o Codefos. Para isso, nós já havíamos pesquisado em outras cidades como tinha funcionado, cidades que tinham implementado seus conselhos de desenvolvimento e tinham conseguido bons resultados, como Maringá, Joinville, Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. E nós nos inspiramos principalmente no exemplo de Maringá, do CODEM, que foi o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá. Estudamos o know-how deles e passamos a implementar aqui. No dia 12 de novembro do ano passado, 2012, aí nós conseguimos aprovar por lei, que foi criado pela Lei Municipal 4.041, a criação do Codefos. A Prefeitura encaminhou para a Câmara aprovou a criação do Codefos. E essa lei, além de criar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Codefos, criou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, que é uma rubrica que hoje ela está alocada na Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico, que hoje ela é tocada pela dona Ivone Morfaldi, a vice-prefeita, que também é secretária. E a partir daí a gente conseguiu então ter as ferramentas com a participação de todas as sociedades, são mais de 80 entidades que participam do Codefos, para a gente começar a pensar a Foz do Iguaçu do futuro. E aí o que nós fizemos? Qual é o nosso horizonte? A nossa meta é planejar a cidade para 2040. Trabalhamos com esse foco, o Fórum Foz 2040, em vários segmentos, em várias áreas. E o Codefos hoje, então, ele tem esse plenário, que são 23 entidades, que é o órgão decisório, e outras 12 câmaras técnicas definidas por segmentos, desde turismo, construção civil, setor imobiliário, assuntos universitários, enfim, são 12 câmaras que se organizam, planejam o futuro. Onde a gente quer chegar? Até o final do ano que vem, ou meados do ano que vem, a gente pretende chegar com todo o planejamento de futuro da cidade, inclusive com estudos técnicos na área econômica, na área social, na área turística, estudos de viabilidade para a implementação dos grandes projetos, como o Beira-Foz, que é um projeto que já está há algum tempo aí, em discussão, e que vai ter a sua primeira etapa agora na revitalização da Ponte da Amizade, que já vai iniciar daqui a alguns meses. Então é todo um processo de construção, porque o que não existia era a organização social. E olha que Foz do Iguaçu está prestes a 100 anos. Exatamente. E a cidade nunca teve uma união de propósitos. A gente sempre via assim, a prefeitura indo para um lado, Itaipu para o outro, o próprio comércio e o turismo não se entendendo, e isso fez com que a cidade perdesse muitas oportunidades. Foz do Iguaçu já chegou a ser, se não me falha a memória, há 12 anos ou 10 anos, era a terceira economia do estado. Hoje é a sétima, caiu novamente, queria que chegar a oitava economia do estado.
Então a cidade não se desenvolveu pela falta de organização da sociedade, né? Historicamente, é uma cidade que teve o ciclo da Itaipu, né, que fez com que a cidade subisse de 30 mil para 150 mil habitantes em menos de 10 anos. Acabou a construção de Itaipu e as pessoas todas que vieram para a obra ficaram, né? Então a sociedade teve um passivo social muito grande, que não foi absorvido por nenhuma outra atividade produtiva que realmente abarcasse toda essa massa de pessoas que ficaram aqui, né? Apesar do turismo ser a grande mola propulsora de Foz do Iguaçu, não se explora o turismo da maneira que se poderia explorar. E mesmo essa mão de obra decorrente da Itaipu não tem nenhum perfil para trabalhar com turismo, né? Então, exatamente, carece de qualificação. O passivo social foi grande, foi praticamente um caos econômico, se você vê pelo lado da produtividade, né? E logo na sequência, o que ocorreu? O ciclo do contrabando, né? Que só piorou ainda mais a situação. Então a cidade vem recentemente se recuperando de todo esse processo, focando mais na legalidade. Então é até certo ponto natural, pelo histórico de Foz do Iguaçu, que a sociedade não tivesse instituições fortes para se desenvolver, para, digamos assim, para liderar e protagonizar o desenvolvimento. Hoje já tem não só a CIF, mas várias outras entidades que se organizaram, né, desde o segmento turístico, do comércio, os sindicatos patronais também, N entidades, né, essas 80 e poucas entidades que a gente agrupou no Codefoz para pensar a cidade para o futuro. Então hoje Foz do Iguaçu pode-se dizer que está começando a ter um protagonismo da sociedade civil, não deixando o desenvolvimento só para a classe política, né? Porque o prefeito é aquela coisa, ele entra, ele tem 4 anos, ele vai fazer aquilo que ele, né, se comprometeu no plano de governo dele, diferente do Codefoz, do Conselho de Desenvolvimento. O que um prefeito faz são políticas de governo, né? O que um conselho de desenvolvimento faz são políticas de Estado, ou seja, entra prefeito, sai prefeito, as políticas continuam. O prefeito ele vai executar aquilo que a sociedade pedir para ele executar. Elencadas essas prioridades, cobrando. Exato. E antes nós não tínhamos uma estrutura para cobrar isso, né? A maneira como a gente construiu o Codefoz, a gente tem uma estrutura executiva, a gente tem orçamento e tem um know-how, tem a metodologia para fazer com que as decisões sejam participativas e a partir dessa decisão participativa a gente consiga disseminar. Porque se você não envolve as pessoas no processo decisório, no processo de elaboração de uma estratégia, a pessoa não se compromete, ninguém se compromete. E aí se esvai. E aí abre espaço para os mal intencionados, né? Então se a gente conseguir organizar a cidade, e esse está sendo o nosso esforço, nós vamos conseguir realmente ter uma massa crítica de pessoas organizadas, tecnicamente organizadas, para pensar a cidade para o futuro. Você falou meados de 2014, vocês terminam, concluem esse planejamento para até 2040. 2040. Por que a data de 2040? Bom, nós começamos, na realidade, com o horizonte de 2030, né? Mas faltariam 17 anos, né? 16 anos e pouquinho. É um horizonte muito curto, né? A gente observou também o que outras cidades fizeram e todas trabalharam com horizonte de no mínimo 20 anos. Então nós alteramos para 2040. Esse está sendo o nosso horizonte. Claro que no processo de planejamento nós vamos vislumbrar a cidade de 2040 e depois nós vamos planejar o passo a passo, né? Ano a ano, né? O quinquênio a quinquênio para a gente chegar nessa visão de 2040. Mas aí nós teríamos aí 23 anos pela frente, né? Então, dentro do médio e longo prazo, digamos assim, que a gente está planejando. É um período dentro da técnica de planejamento aí que indicado. Você falou, passa inclusive pelo projeto Beira Foz, e uma das primeiras ações envolve a ponte internacional da amizade. Em que pé está, como o Codefoz está participando desse processo? Então, esse foi um projeto interessante porque o que ocorre? A ponte da amizade, ela tem tanto a responsabilidade da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, do DENIT, parte da Prefeitura. Então a administração só é uma isso coisa, já são 4 entidades. E órgãos federais, né? Então imagina como é que é para negociar. O que nós fizemos? Nós montamos uma equipe, né, uma comissão para cuidar da ponte, né, formado por essas entidades todas, Codefoz, a CIF e outras entidades. Contratamos os projetos executivos via Fundo Iguaçu, né? O Fundo Iguaçu bancou a contratação não só dos projetos conceituais, mas também os executivos, todos os memoriais. E nós entregamos na semana passada para o delegado da Receita Federal aqui em Foz do Iguaçu o projeto que engloba o paisagismo, ou seja, 100 metros para cada lado da ponte, né? Vai ser cuidado com a parte, né, vegetal, ela realmente vai ser embelezada, vai ser cercada, o que vai acabar com aquela operação rapel, né? Que tanto incomoda. É manchete nas redes nacionais. Né? Exatamente. E além disso, iluminação
que é a parte, né, de paisagismo e embelezamento. E a ponte também vai ser restaurada, ela precisa de restauramento, né, de restauração. Hoje ela já está com muita infiltração, com muito, né, e aí ela vai ser, as juntas de dilatação, enfim, vai ser todo um trabalho de estrutura no asfalto, estrutural dela e pintura. E na parte superior vão ser instalados os gradis, né, porque hoje até quem caminha lá, quem sofre de vertigem, né, o parapeito é muito baixo, né. Sim. E ali não oferece a segurança necessária. Então, na realidade, o Ministério Público Federal notificou a Receita Federal para que tomasse uma providência em relação a isso. E nesse projeto executivo que a gente fez, já contempla isso tudo. Vão ser 8 milhões e meio de reais, né, 5 milhões do DENIT, 2 milhões e meio da Receita Federal e o restante da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, para finalizar a obra. A gente estima inaugurar já a nova ponte em 10 de junho do ano que vem, no centenário de Foz do Iguaçu. Mesmo? Ainda não com a iluminação monumental, com a iluminação básica, mas ela toda restaurada e revitalizada. Lado brasileiro até o lado paraguaio? Não, lado brasileiro. A extensão, do lado brasileiro. Né? Não, a restauração da ponte... Está completa. Completa. Mas essa estrutura de proteção, paisagismo é o lado brasileiro. Lado brasileiro. Além da ponte, vamos falar agora, projeto Beira Foz. Tem muita gente que se pergunta, é uma grande... Será que sai ou não sai? E é uma grande, mas eu diria, sem parafrasear, né, o Lula, que a gente estava brincando aqui antes de gravar, né, Dimas, mas nunca antes na história destes 3 países se pensou isso, é grande. É grande. Agora, na realidade, como ele foi concebido, né, hoje, inclusive as pessoas que acompanharam, existe um vídeo no YouTube, né, que divulga o projeto. Na realidade, ele tem uma extensão de 34 quilômetros. Então, é uma área muito extensa para você conseguir fazer. É muito difícil você planejar toda essa extensão, né? De uma vez só. De uma vez só, exato. Então, o que a gente está fazendo? A gente está mudando agora o escopo, a gente, que eu digo, o Codefos, em conjunto com todas as entidades, né, que participam do Codefos, mudando o escopo do projeto. Nós vamos eleger algumas áreas prioritárias para desenvolver estudos de viabilidade, de ocupação dessas áreas especificamente, para fazer ele por partes. A primeira parte que vai inaugurar o Beira Foz é a revitalização da ponte, né? É um projeto, na realidade, de segurança, muito mais do que só pelo apelo turístico, também pela questão de segurança do local. A partir disso, a gente está sendo contratada uma consultoria de renome internacional, uma consultoria inglesa chamada ARUP, que vai fazer esse estudo de viabilidade, inclusive identificando qual área hoje do projeto Beira Foz seria prioritária para se desenvolver, né? E um estudo de viabilidade que aponte realmente soluções viáveis, porque não adianta você simplesmente fazer um projeto arquitetônico, conceitual bonito, né, interessante, se você não oferecer para as empresas que vão se instalar no local possibilidades reais de ter retorno do investimento, né? E senão você não consegue, e só com investimento público, com gestão, digamos, se toda aquela área fosse ocupada pelo Estado, também não se teria a qualidade que se espera, dos atrativos que se precisa colocar no Beira Foz para que realmente seja um atrativo turístico, que atraia, né, que traga desenvolvimento para a cidade. Então todo esse estudo vai ser refeito, e nós vamos, inclusive, num workshop público, nós vamos convidar várias entidades para definir quais vão ser as prioridades e construir o Beira Foz ao longo do tempo. Não é um projeto que em menos de 10, 15 anos vai estar executado. E a gente também não sabe exatamente quais áreas do Beira Foz precisam ser executadas. É isso que vai se definir agora, com o apoio da consultoria e com a participação da sociedade. Assim que a gente vai conseguir começar. Agora, ponto de partida, né? A gente precisa começar com algo prático e viável. O que não foi eleito? A revitalização da Ponte da Amizade, que é o maior cartão de visitas hoje de Foz do Iguaçu, do nosso turismo. E que muitas vezes é manchete de mídia negativa. Exato. Na cidade, né? Então a gente precisa mudar essa realidade. Muito bem. E entre todos esses projetos até então, meados de 2014, que vocês vão elencar esses que envolvem o planejamento para a cidade de Foz do Iguaçu até 2040. Exatamente. A gente precisa identificar as principais vocações econômicas e onde estão os gargalos, né? Porque, por exemplo, todo mundo sabe que turismo é o forte de Foz do Iguaçu pelos atrativos que tem. Mas por que a cidade realmente não se desenvolve? Por que não cresce? Onde estão os gargalos? Onde está o nó do desenvolvimento da cidade? Respostas técnicas, ações técnicas para... Exatamente. Outra coisa, o polo educacional, né? Com a UNILA, com o Instituto Federal, todas as faculdades que a gente tem, todo esse movimento que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, principalmente por essas instituições. Será que Foz do Iguaçu está preparada para isso? O que é realmente ter um polo educacional? É só ter um monte de universidade? A cidade precisa se preparar para isso. E hoje isso não está sendo pensado. Então o Codefos ele preenche essa lacuna. Pensar a cidade para o futuro, planejar a cidade, coisa que nunca foi feita.
Muito bem. Dimas, você foi um dos primeiros também voluntários da Comunicom, esteve aqui e tudo, a gente sabe disso e é realmente um prazer estar te entrevistando, falando, e não poderia deixar de fazer uma pergunta conscienciológica nesse período. Você, como diretor executivo da CIF, está vendo a vocação da cidade, a cidade procurando, você está numa... Se você é uma peça realmente dentro desse maxi mecanismo fundamental que está vendo, está sentindo a cidade pulsar, conscienciologicamente. Foz está encontrando o seu caminho também, está começando a se pensar por si própria, sem depender de oscilações internas, externas e políticas externas, com essa realidade do Codefós começando a pulsar por si mesmo? Nós estamos começando a construir aquilo que a gente acha que vai ser um grande futuro, né? Agora, claro que existem ainda muitos riscos e muitas pedras no caminho que precisam ser superadas, né? Uma delas é essa questão da organização da sociedade, né? E aí eu te coloco uma coisa até, digamos assim, puxando para a questão conscienciológica e da nossa participação aqui enquanto cognopolitas nesse processo todo, que eu sempre fui muito cobrado, né? Desde o trabalho na CIF, agora no Codefós também, as pessoas me perguntavam, as pessoas da cidade, né, em geral, pô, cadê o pessoal da conscienciologia, onde é que eles estão, a cidade cheia de problemas e tal, por que o pessoal não participa um pouco mais e tal? E aí eu falava assim, não, calma, o pessoal está vindo para cá, está se estabilizando, na hora certa, né, as pessoas vão vir. Só que o tempo passou, isso não aconteceu. Então, o que eu deduzo, né? Claro que os voluntários da Cognópolis, quando vêm para cá, vêm justamente para se dedicar ao trabalho da Cognópolis. Mas Foz do Iguaçu, a Cognópolis, na realidade, não é apenas o bairro Cognópolis, é a cidade, é a região como um todo, né? E todo o Parque Nacional, região internacional, Porto Iguaçu, Cidade Leste e tal. É fundamental que os cognopolitas participem mais da realidade social, das questões sociais, daquilo que realmente pode fazer dessa cidade ou dessa região ser o melhor lugar do mundo, por exemplo, para o interimissivista ressomar, né? Hoje a Cognópolis já está começando a ajudar nesse processo, mas Foz do Iguaçu ainda não é um local pujante onde vale realmente a pena as pessoas virem aqui para investir como outras cidades. A gente precisa construir isso, né? E o papel do cognopolita nesse processo é fundamental. Então eu tenho me empenhado muito em trazer o pessoal para a cidade, né? Inclusive a gente fez um movimento recentemente no Conselho das ICs para chamar as ICs a participarem das câmaras técnicas do Codefós, porque assim nós vamos poder contribuir efetivamente para o desenvolvimento da cidade, né? E aí as pessoas que me coloram, cadê o pessoal da conscienciologia? Está aqui. Ó. Agora você já está ajudando aqui no fazer esse envolvimento. Que ótimo. Exatamente. Dimas, esperamos você mais vezes aqui. É isso, obrigado pelo convite, porque sempre é um grande prazer, ainda mais estando aqui na Comunicons, e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, em nome de toda a equipe. Né? Outras vezes nós teremos o Dimas aqui nos atualizando sobre o Codefós e sobre as ações também, porque o nosso objetivo é informar você sobre a comunidade conscienciológica e também a interação do que a comunidade conscienciológica aqui de Foz do Iguaçu faz com a Socin. E eu encerro com esse último destaque sobre a etnia cigana. E se você está afim de participar ou conhecer um pouco mais, você deve fazer esse curso. É o tema do curso aplicado pela professora Anália Maia, que acontece em Foz do Iguaçu no dia 29 de setembro, na sede da CIP. Origem histórica e costumes, identificação dos trafores, trafares e trafais, compreensão da diversidade cultural e muito mais é abordado na análise da diversidade cultural, crenças, leis e tradições da etnia cigana. Informações, código de área 45 2102 1421. Até o nosso próximo Comunicom News.